Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Que momento abençoado este. Nós passamos na presença do Senhor. Nós temos que dar glória a Deus. Porque os tempos, hoje atuais, com essa modernidade, não mudaram muito. A igreja continua perseguida. A igreja continua em muitos locais sendo motivo de crítica, sendo motivo de guerra, porque o inimigo ele não quer que as pessoas encontrem a Cristo, porque o inimigo não quer que as pessoas encontrem a salvação, ele não quer que as pessoas encontrem essa paz que nós cantamos aqui, que nos conduz a Cristo, quando nós estamos dando glórias a Deus, coroando a Ele, dando a Ele tudo aquilo que Ele é digno de receber. Amém? Glórias a Deus. Eu gostaria de estar começando a meditar com os irmãos aqui. Primeiro vamos colocar-nos de pé, irmãos, para nós podermos fazer uma oração aqui. Pai querido, peço agora, Senhor, que o Senhor tome a vida de cada um dos teus filhos, Pai querido, que está aqui presente, e também a minha vida, Pai. Que essas palavras, ó Pai querido, possam entrar, Senhor, em nossos corações. Que o Senhor possa trazer a revelação, ó Deus, e fazer com que cada um dos seus filhos, ó Pai, possa receber do Senhor, ó Pai querido, o entendimento. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pega a sua Bíblia. Se o Michael puder nos ajudar aí, colocar também aí o texto no telão aí. Pode abrir, o Michael, em Romanos, no capítulo 8. A partir do verso 1, nós vamos ler. Do 1 até o 8. Eu gostaria que você fizesse essa pergunta para si próprio. Salvação. Nós merecemos? O texto fala assim para nós. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem, à semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, Deus condenou na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vamos completar o 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Irmãos, eu estava ali, adorando a Deus junto com vocês ali, e o Senhor me levou lá em João, no capítulo 3, versículo 16. Não tinha colocado ele nem aqui no meu preparo aqui, nos meus escritos aqui.
E é um versículo que, querendo ou não, ele nos traz a meditar nisso. Mais uma vez, Deus vindo e nos trazendo a noção do quanto Ele nos ama. Lá no versículo 16 diz assim, eu creio que todos nós sabemos de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu vinha toda essa semana, né, semana de trabalho, acho que todo esse mês eu tenho parado para meditar nisso, falando, Senhor, como, Pai? A gente corre para lá e para cá neste mundo. A gente tem tanta tarefa que vem ocupando o nosso dia a dia, que vem nos tirando a paz, vem nos tirando o tempo livre, às vezes da gente poder estar comungando com a nossa família, de estar ali escutando o nosso filho, a nossa filha, escutando o nosso cônjuge. Quem sabe então ainda tempo para meditar na palavra de Deus e parar para poder atentar no que é o plano de Satanás, que é nos afastar de ter comunhão com Deus, quer fazer com que nós percamos a nossa salvação, quer fazer com que nós não tenhamos leitura bíblica, oração, devocional. E às vezes eu falo, às vezes pela minha casa mesmo, que às vezes, muitas das vezes nós não temos parado junto para poder, às vezes, nós já fizemos isso muitas vezes, mas talvez ultimamente, o que acontece é que a artimanha do inimigo tem nos afastado de termos aquele culto dentro da nossa casa, aquele momento da gente estar meditando com o nosso filho, com a nossa filha, com a nossa esposa. E ali a gente parar um minuto para orar como família, para poder ler um texto bíblico e pedir a Deus para poder estar trazendo uma revelação, trazendo uma ministração, trazendo uma cura. E eu creio que é estratégia de Satanás para poder nos enfraquecer, para poder estar ali nos tirando da presença do Senhor e quem sabe poder até mesmo nos roubar a nossa fé, nos fazer cair em pecado, nos fazer desviar da presença do Senhor. Porque o mundo de hoje, com todas essas tecnologias, todas essas facilidades, e aí você vai no escritório, trabalha, se dedica, leva trabalho para casa, porque você tem um computador, tem a internet, tem aquela facilidade, e aí você começa a dizer, você chega em casa 6 horas da noite e liga o seu computador e vai adiantar um relatório, ou vai, né, fazer um trabalho, dependendo cada um na sua área. Eu sei que eu mexo com os meus desenhos, com os meus projetos, e às vezes aquilo tira o nosso tempo da gente poder estar com a nossa família, que é o bem mais precioso que Deus nos deu. Eu falei, Senhor, nós precisamos parar um minuto para poder meditar nisso aqui, porque o Senhor nos deu de graça um dom tão gracioso que é a salvação, né? O versículo 1 aqui de Romanos, né, fala: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos realmente em Cristo? Aqui mesmo na nossa Bíblia, no livro de João 1, versículo 12, fala assim: mas a todos a quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome.
Mas será que nós temos realmente exercido essa fé? Ou será que nós, pelo costume de, um dia eu aceitei Jesus, na minha juventude, foi legal, foi um movimento legal, e aquilo mudou minha vida para melhor, eu já gostava de vir em uma igreja, eu gostava de escutar os corinhos, as músicas dos cristãos, e agora eu estou aqui, não, que legal, mas espera aí. Será que nós realmente cremos? Como que você está? Como que está a nossa vida? Será que eu sou aquele que, de vez em quando, o Espírito Santo chega e te derruba da cama? Ou vai orar. Ou então é aquele que você está lá dormindo, ou então você está no ônibus indo para o serviço, ou indo de carro, indo para algum lugar, e o Senhor te dá uma revelação. Opa, vai acontecer isso, isso e isso com fulano. Ora por ele agora. Será que nós estamos sendo usados? Porque só tem como nós sermos usados pelo Senhor se nós tivermos intimidade com Ele. Porque se nós não tivermos intimidade com o Senhor, nós vamos nos distanciando. E conforme nós vamos nos distanciando do Senhor, aquela brasa viva, aquele fogo do Espírito Santo, ele começa a se apagar em nós. E nós vamos nos distanciando, e quando nós vamos perceber, muitas das vezes, isso eu já vi, às vezes, colegas, amigos, que foram se afastando, às vezes até filhos de pastores, filhos de diáconos, às vezes até mesmo diáconos ou pastores, que chegam e em determinado momento da vida eles não têm mais fé. A ponto deles se distanciarem de tudo aquilo que tinha valor na vida deles. E começar a agir igual um ímpio. Versículo 2 fala, né? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Cristo chegou, e Ele lá na cruz do Calvário, Ele, com o sangue dEle, Ele nos lavou, nos purificou. Ele ficou 3 dias morto, Ele desceu ao inferno e tomou do diabo as chaves de lá. Para quê? Para a gente brincar de crente? Para a gente não levar a sério essa luta que tem no mundo espiritual. E às vezes muita gente passa pela igreja a vida toda. Passa a vida toda e nunca tem um momento em que os olhos dele são abertos, ele consegue ter uma noção de como é uma batalha espiritual. Eu me lembro uma das primeiras vezes que eu tive contato com o mundo espiritual. Eu era jovem, adolescente de uns 16, 17 anos. Eu estava passando por um momento de receber o batismo com o Espírito Santo, os primeiros momentos ali em que o Espírito Santo começou a tomar a minha vida e me usar. E eu lembro que eu estava passando por um momento de muita luta. E eu estava dormindo um certo dia. E eu comecei a ter um sonho. E um sonho que agora eu não me lembro, mas é um sonho de guerra. Eu estava muito angustiado. Era um lugar tenebroso que eu estava andando, que eu estava trilhando. Não me lembro se era uma luta ou o que era. Eu só sei que é o seguinte, que eu vi uma figura de um demônio. Aquela figura amedrontadora, aqueles olhos que causavam medo. E naquele momento que eu olhei para aquele demônio, ele falou: "Você me achou!" E eu acordei na hora. E quando eu acordei ali naquela hora ali, eu senti que naquele momento ali tinha acabado aquele momento de luta, aquele momento de guerra, porque eu fui e eu encarei, consegui olhar nos olhos daquele que estava me atormentando, daquele que estava ali tirando a minha paz.
Eu me lembro que eu tinha acabado de comprar aquele livro, Ele Veio para Libertar os Cativos, da Rebecca Brown. Um livro que eu aconselho, né? Primeiro vocês façam bastante oração e jejum para se consagrar e comecem a ler. Você que ainda não teve uma experiência espiritual, que não conhece, que não tem noção de como é a vida no mundo espiritual, você precisa ler para ter noção de como é a batalha naquele mundo, de como ela é intensa, de como ela é algo que tem poder de destruir muito mais do que esses aviões cheios de bombas, do que esses tanques de guerra, do que esses mísseis nucleares. Isso é no mundo terreno, isso não tem poder de matar o nosso corpo, não tem poder de matar a nossa alma. Mas o inimigo não está muito preocupado em matar o corpo físico. Ele está preocupado em matar a pessoa espiritualmente. Ele quer nos afastar do nosso Deus. Ele quer nos afastar da nossa salvação. E isso ele faz de maneira, muitas das vezes, sorrateira. Ele não coloca uma pedra gigante para você deparar com ela, não. Normalmente a pedra que a gente tropeça, ela é pequenininha. E às vezes a gente não a vê. Porque nós estávamos displicentes, nós não estávamos vigiando, nós não estávamos olhando qual caminho nós estávamos andando. Porque senão, nós não tínhamos tropeçado naquela pedra, nós tínhamos desviado dela. E assim, às vezes, é a nossa vida. No versículo 3, ele fala: portanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, para que nós não vivamos mais na carne. Eu gosto muito daquele texto, dou graças a Deus, porque na nossa juventude, lá na igreja, foi um dos textos que nós somos desafiados a decorar. Lá em Gálatas 5, de 16 até o 23, fala que nós temos que ou viver pela carne, ou viver pelo Espírito. Coloca para nós aí, Michael. Gálatas 5. Fala assim: digo-vos, andai em espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Vamos aqui até o 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Se nós formos aqui meditar na palavra e começar a ler e buscar textos aqui, sempre Deus vai estar nos trazendo o quê? Essa mensagem, olha, é em espírito. Você guerreia em espírito. Você vigia em espírito. Você tem que viver em espírito. É assim que a gente vence a nossa batalha do dia a dia. Porque daqui para frente, eu creio, meus irmãos, que nós não vamos ver muita paz nesse mundo.
Porque cada dia esse mundo vai começar a cobrar mais da gente, vai começar a colocar cada vez mais afazeres, mais entretenimento, vai colocar mais responsabilidades. Você tem que cumprir isso, você tem que fazer aquilo, você tem que viver antenado, você tem que ter WhatsApp para você comunicar com um colega seu lá no Japão, que está trabalhando numa pesquisa, que está trabalhando isso, que você tem que fazer faculdade, pós-graduação, pós-doutorado, e não sei o que lá mais o que, você tem que fazer. Você tem. Eu até concordo, nós temos que fazer. Nós não podemos ficar ignorantes. Mas nós não podemos deixar essas coisas que nós temos que fazer no mundo roubarem o nosso tempo de intimidade com Deus, roubarem a nossa salvação. Porque às vezes nessas coisas simples e que são boas da vida, estudar, trabalhar, ter conquistas, nós não podemos deixar que elas sejam o principal na nossa vida. Porque além delas, ainda nós temos o inimigo colocando sempre alguma armadilha na nossa frente. Ele aproveita que nós estamos tão atarefados. Nossa, eu preciso de trocar de empresa, porque essa daqui eu não tenho mais onde chegar, eu já subi todos os degraus que eu podia, eu preciso de ir para uma empresa maior, preciso de ir para uma empresa que paga melhor, eu preciso de novos desafios. Aí você vai, e aí começam o teu calvário, porque aí você vai para um local que começa a te tomar seu tempo, e você para de ler a Bíblia, começa a parar de ter aquele momento de intimidade com Deus. E uma coisa que o Senhor quer ter conosco é intimidade. Em Romanos 8, no capítulo 8, fala: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, todos esses textos aqui, eles colocam bem claro para nós. De um lado, você é livre para poder viver na carne. Sim, nós somos, para fazer o que a gente quiser. Mas você é convidado, nós somos convidados a viver em espírito. Se nós vivemos em espírito, nós não satisfazemos as concupiscências da carne. Às vezes a gente pode virar e falar: mas é tão difícil, Senhor. A minha carne pede por isso, pede por aquilo. Ela quer que eu fique mais uns 30 minutos na cama. Ou então ela pede para eu poder trocar de carro todo ano. Ou ela pede para eu poder consumir alguma coisa. A minha carne quer. Quando nós estávamos no mundo, a gente podia falar N outras coisas que a nossa carne tinha desejos pecaminosos. E às vezes desejos pecaminosos que não nos abandonam só porque nós nos convertemos. Eles não vão abandonar a nossa mente, o nosso corpo. Mas como é que está nosso espírito? Voltando aqui um pouco aqui em Gálatas, Paulo fala bem claramente aqui que eles são opostos entre si. Mas ele fala aqui que se nós andamos em espírito, nós não vamos o quê? Satisfazer as concupiscências da nossa carne, os desejos da nossa carne. Em Romanos 8, versículo 10 e 11, fala assim, se porém Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado. Não é aquele pecado original, o pecado adâmico.
Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. E se nós pularmos um pouquinho mais à frente no capítulo 9, no versículo 32, a mensagem do Senhor traz para nós assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente, né? Graciosamente, ou seja, né, novamente falando, Deus nos trazendo aqui que a nossa salvação é pela graça, não é pela lei. Ela é um dom de Cristo. E nós a conquistamos a partir do momento que, em espírito e em verdade, nós servimos a Deus. Né? Fala aqui, e porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas em Cristo? Então essa noite aqui, essa breve meditação aqui, que o Senhor trouxe para nós, Ele coloca aqui diante de nós aqui, mais uma vez, né, aquela opção de escolha. Se nós vamos servir a Deus em espírito, em verdade. Merecer essa salvação nós não merecíamos. Mas como nós está lá em João 3,16, Deus nos amou. Nós ainda éramos pecadores, miseráveis, nós não merecíamos nada. Mas Ele nos amou. E Ele deu o seu Filho por todos nós. Todo aquele que crê. E às vezes você que está escutando aqui, aí na sua casa, esse momento aqui de meditação, às vezes você está escutando essa mensagem. Jesus morreu por você. Jesus morreu por nós. E para todo aquele que nele crê, tenha o poder de ser feito filho de Deus. É só você aceitar. É só a gente aceitar e começar a viver junto com Cristo. Começar a andar com Cristo. Perguntar sempre assim para o Senhor: o que queres, Senhor, que eu faça hoje? Anda comigo, Senhor. Me ajuda, Senhor, a me ver livre disso e disso. E ter aquele tempo para poder orar, aquele tempo para poder ler um texto da Bíblia, aquele tempo para poder escutar o nosso filho, escutar o nosso pai, escutar a nossa mãe, escutar o nosso irmão em casa. E nós temos o quê? Comunhão com a nossa família. Fazer com que Cristo esteja dentro de nós, completando aquele vazio que tem dentro do nosso coração, que só o Espírito Santo, que só a presença de Cristo em nossas vidas pode preencher. Gostaria de aproveitar agora esse momento e perguntar para os presentes aqui na igreja, perguntar também para aqueles que estão do outro lado, né, da telinha,
aí na internet escutando esse culto, seja hoje, ou seja depois, em outro momento que ele estiver escutando, você tem vontade de estar com Cristo? Você tem vontade de ter essa intimidade com Jesus? Se você tiver vontade de ter essa intimidade com Cristo, de ser chamado Filho de Deus, eu convido a você que está presente aqui e que ainda não tem essa intimidade de ser chamado Filho de Deus, que você possa vir para nós estarmos orando por você. E você que não está presente aqui, mas que está escutando esse culto aí, online, aceite a Jesus em seu coração. Você pode mandar uma mensagem para nós. Nós vamos estar orando, intercedendo por você, procurando fazer aquilo que dentro das nossas condições o Senhor nos der, para que você possa conhecer Jesus e ter a sua vida transformada. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé e pedir ao Senhor para que Ele esteja transformando as nossas vidas, para que Ele esteja nos ajudando a vencer esses obstáculos da vida que nós temos hoje em dia, que tem exigido tanto tempo de nós, que tem roubado esse tempo de intimidade com o Senhor, para que nós possamos buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Amém? Senhor, nós nos colocamos, ó Pai, diante da Tua presença. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha com Teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos tocar, ó Pai. Nós nada somos, ó Deus. Nós somos fracos, nós somos pecadores. Nós somos, ó Pai querido, carentes da Tua mão, estar nos sustentando, para que nós não tropecemos, ó Pai querido. Porque a nossa carne, ó Pai querido, é tendenciosa para o pecado. Nos ajuda, ó Pai querido, a não, Senhor, vivermos, ó Pai querido, distante do Senhor. Nos aquece, Senhor, com Teu Espírito Santo, com o fogo que desce, Senhor, do Teu altar. Oh, Senhor, renova em nós, ó Pai querido, aqueles dias, ó Pai, em que o Senhor, Pai querido, nos batizou com Teu Espírito Santo, em que o Senhor estava nos enchendo, ó Pai querido, e nos enchendo até transbordar, e nos fazendo ter experiências contigo, ó Deus. Oh, Senhor, venha, ó Pai querido, reavivar, Pai querido, a Tua obra dia a dia em nossos corações, ó Pai. Para que nós não tenhamos tempo para que Satanás coloque, ó Senhor, em nossas vidas tropeço e obstáculos, ó Pai querido. Mas que antes nós tenhamos, ó Pai querido, o nosso tempo, ó Pai querido, em todo momento, sendo dedicado ao Senhor. Que no momento de trabalho, Senhor, nós estamos ali trabalhando, mas que tenhamos sempre na nossa palavra, na nossa boca, na nossa língua, um louvor, uma adoração, uma declaração, Pai querido, de amor ao Senhor. Que a nossa mente, ó Pai querido, esteja sempre conectada no Teu altar, pensando, ó Pai querido, na Tua palavra, pensando, ó Pai querido, no Teu sacrifício que o Senhor fez por nós, naquela cruz, morrendo por nós, antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de nós tivermos feito algo para merecer, se é que nós merecemos a Tua salvação. Mas o Senhor, Pai querido,
de maneira, Pai querido, graciosa, de uma maneira que nós não merecíamos, o Senhor nos salvou. Nós te agradecemos, ó Pai. Nós te damos graça e consagramos as nossas vidas ao Senhor. Aleluias. Em nome de Cristo Jesus. Amém.